Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um criminoso em série conhecido como Billy Mansfield. O Billy, pessoal, ele não é tão conhecido como a maioria dos criminosos em série que eu já trouxe aqui pro canal. E falando nisso, acho que faz um bom tempo que eu não trago um caso relacionado ao criminoso em série. Bom, de qualquer forma, o Billy aterrorizou, uma região lá dos Estados Unidos entre as décadas de 70 e 80. O seu número de vítimas ainda é desconhecido. A polícia acredita que seja muito mais vítimas do que ele realmente confessou, Só que ainda as coisas estão em investigação. Bom, eu trouxe aqui a história completinha dele, então eu peço para vocês, fiquem comigo aqui até o final para entender melhor essa história e, se possível, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. William Mansfield Jr., mais conhecido como Billy, nasceu no ano de 1956 em Grand Rapids, uma cidade com quase 200 mil habitantes localizada no estado do Michigan, nos Estados Unidos. William era o mais velho de uma família composta por 5 filhos. Seu pai, cujo nome também era William, era um criminoso com uma ficha criminal extensa, com crimes que iam desde roubos até aliciamento de menores. Ele havia cumprido penas no estado do Michigan e também no estado de Nevada. Ao que se sabe, o homem tinha um caráter bastante duvidoso e muitas vezes encorajava brigas entre os seus próprios filhos. Apesar desse ambiente familiar instável, Billy disse que, quando jovem, recebeu uma boa educação e até se dava bem com a sua família. No entanto, aos 14 anos, ele decidiu abandonar a escola e falsificou a sua certidão de nascimento para que pudesse servir o exército. Pessoal, muitos especialistas que estudaram a história do Billy acreditam que o Billy falsificou a certidão de nascimento dele, para que parecesse que ele tivesse 18 anos para poder servir o exército, porque na casa dele as coisas não iam nada bem. Apesar dele mesmo ter dito mais tarde que ele e a sua família se davam bem, só que o ambiente familiar dele ali era péssimo. Então ele preferiu falsificar a certidão de nascimento dele para ele poder entrar para o exército, porque na cabeça dele o exército era melhor do que o ambiente familiar em que ele se encontrava. Bom, para muitos de vocês que acompanham casos criminais, vocês sabem como o ambiente familiar ele afeta inteiramente um indivíduo e transforma ele, ou seja, pelo lado positivo ou negativo. E vocês vão ver isso no decorrer da história, que foi o que aconteceu com o Billy para ele se tornar um criminoso em série. Já no exército, o Billy, ele começou a andar, podemos dizer assim, com a banda podre de lá, E aí ele começou a experimentar álcool e também outros entorpecentes. E com isso, ele só tinha 14 anos, ele acabou desenvolvendo um vício muito grande por essas coisas. E como resultado desse vício, anos depois, bem mais tarde, ele foi enviado para um hospital de veteranos, para ele tentar tratar o seu vício, entre os anos de 1978 até 1980. Só para complementar aqui, para a gente não perder muito o fio da história. Nessa época, o Billy já tinha cometido crimes, ele já estava ali na vida do crime dele e ele já era considerado um criminoso em série. Claro que até aí ninguém sabia, mas é só para a gente ter um contexto aqui da história. Antes disso, em 1975, ele havia se casado com uma mulher chamada Phyllis Spellmaker, com quem teve 2 filhos. O casal se divorciou alguns anos depois, em 1979, e a ex-esposa de Billy decidiu ficar em Grand Rapids com as crianças, enquanto ele seguia com a sua vida em outras cidades. Posteriormente, essa ex-mulher de Billy deu entrevistas na qual afirmou que ele era um homossexual não declarado. Segundo ela, por mais de uma vez, ele levava homens que conhecia em bares e boates para homossexuais para sua casa e tinha relações com eles bem na frente dela. Ela afirmou também que, certa vez, ele teria confessado a ela que havia tirado a vida de um homem. A mulher disse que Billy era uma pessoa descontraída, mas quando bebia ficava muito violento. Billy, assim como seu pai, seguiu uma vida criminosa e cometeu barbaridades. Posso dizer que ele foi ainda mais longe que seu pai, sendo responsável por tirar a vida de 5 mulheres e meninas entre os anos de 1975 e 1980. Ele enterrou a maioria de suas vítimas em sua casa na Flórida. Anos mais tarde, ele viajou com seu irmão para a Califórnia, onde forçou relações e tirou a vida de outra mulher, que foi a sua 5ª vítima.
Esse foi um breve resumo dos crimes de Billy, mas agora eu vou contar com mais detalhes como tudo aconteceu. Na véspera de Ano Novo de 1975, uma garota de 15 anos do estado de Ohio, chamada Elaine Louise Ziegler, desapareceu enquanto acampava. Ela estava de férias com sua mãe Beth e seu padrasto Blaine Chalker, e foi vista pela última vez indo para os chuveiros do acampamento. No dia seguinte, ao perceber que Elaine ainda não havia retornado, sua mãe e padrasto relataram o desaparecimento dela para as autoridades. A partir daí, grupos de buscas organizados pelo Departamento de Polícia Local e voluntários se espalharam para fazer buscas na área. A princípio, a polícia presumiu que a garota tivesse fugido por conta própria. Posteriormente, várias pessoas alegaram que tinham visto uma garota com as mesmas características de Elaine andando de moto, e, quando perguntada para onde ela estava indo, a garota teria respondido que estava voltando para o seu estado natal, Ohio. Por outro lado, também foram relatados avistamentos de Elaine conversando com um homem de 20 e poucos anos perto da área do chuveiro e, mais tarde, entrando no carro do suspeito, um Ford Fairlane 1966 azul claro. Depois de ficarem mais de uma semana ajudando nas buscas por Elaine, a mãe e o padrasto dela tiveram que retornar para casa sem ter nenhuma notícia da garota. As buscas continuaram por mais um tempo por parte das autoridades, mas infelizmente nada foi encontrado. Em 31 de janeiro de 1977, Billy se declarou culpado de uma acusação por ter tentado forçar relações com uma babá. Ele foi condenado a 6 meses de prisão e 36 meses de liberdade condicional. Pouco tempo depois de deixar a cadeia, Billy agrediu 2 adolescentes em uma área rural da cidade e foi mandado de volta para a cadeia por violar a sua liberdade condicional. Lá, ele dividiu a cela com um homem chamado Albert Lee III, de 27 anos, que confidenciou a ele que havia tirado a vida de uma menina de 11 anos chamada Linda Van der Ven. Billy se aproveitou dessa informação e fez um acordo com as autoridades no qual ele testemunharia contra Albert Lee e teria sua pena reduzida. Com isso, Billy foi libertado da prisão um ano depois. Já em 19 de junho de 1980, Billy forçou uma mulher de 18 anos chamada Pamela Sherrill a entrar em sua van. Em seguida, ele dirigiu até um trailer alugado, onde passou a agredir Pamela, cortando seu lábio e machucando seu pescoço. De algum modo, antes que o pior acontecesse, Pamela conseguiu escapar e relatou o crime à polícia, mas quando os policiais foram até o trailer para prender Billy, ele já havia fugido. No dia 23 de novembro, ele chegou a ser preso em Santa Cruz, mas pagou fiança e foi colocado em liberdade novamente. Nessa época, Billy já acumulava uma lista de crimes, incluindo agressão, sequestro, dentre outros. Em 6 de dezembro de 1980, ele conheceu uma mulher de 29 anos chamada Renee Salem em um bar. Os dois saíram juntos e, na manhã seguinte, os policiais encontraram o corpo de Renee em uma vala de drenagem. Renee era casada e mãe de 3 filhos. Ela tinha sido vista pela última vez no dia anterior pelo seu marido. Suas roupas foram rasgadas e a calça abaixada até os tornozelos. O legista determinou que a causa do óbito foi devido a um sufocamento. Billy foi preso 4 dias depois, juntamente com seu irmão Gary, que tinha 23 anos na época. A princípio, os dois mentiram sobre as suas identidades, mas os policiais viram que as características deles batiam com as dos procurados. Desse modo, os 2 irmãos foram levados sob custódia, suspeitos de terem cometido o crime. Durante o interrogatório, eles se declararam inocentes de todas as acusações, mas devido às testemunhas que os colocavam como os culpados pelo crime, eles continuaram presos. Em 16 de dezembro, os 2 irmãos foram julgados em um tribunal por acusações referentes ao crime de Renee Salem. Eles foram apelidados de The Bag Brothers, os irmãos do saco, pela mídia devido ao fato que eles usavam sacos de papel sobre suas cabeças para evitar serem reconhecidos por testemunhas em potencial. Os homens se declararam inocentes de todas as acusações, mas foram condenados pelo juiz John Marlon em 4 de fevereiro de 1981. As acusações contra Gary, no entanto, foram retiradas quando ele concordou em cooperar com as autoridades. Durante o julgamento de Billy, seus outros crimes e suspeitas contra ele no crime contra Elaine vieram à tona. Devido às autoridades suspeitarem que Billy havia tirado a vida de várias outras mulheres, o julgamento dele acabou sendo cancelado e adiado, enquanto se investigava esses outros crimes.
E isso porque a repercussão do caso levou um denunciante anônimo a ligar para as autoridades e pedir que revistassem a casa de Billy em busca de Sandra Graham, uma mulher de 21 anos que desapareceu em 17 de abril de 1980. Em março de 1981, a polícia obteve um mandado de busca para escavar a propriedade de Billy em Spring Hill, com base nas informações fornecidas por esse informante. As autoridades fizeram buscas e escavaram a área até localizar um crânio e ossos em uma cova rasa coberta com um cobertor. Os ossos foram enviados para um exame e o patologista Dr. William Whitman concluiu que eles pertenciam a uma mulher com menos de 20 anos de idade. Após análises, descobriu-se que os restos mortais pertenciam a Elaine Louise Ziegler, a garota que desapareceu no acampamento. As autoridades, suspeitando que poderiam haver mais corpos, continuaram com as escavações. Oficiais adicionais e especialistas em detecção de metais também ajudaram na procura. Na mesma cova em que foi encontrado o corpo de Elaine, a polícia também encontrou alguns objetos, tais como joias. Contudo, a mãe e o padrasto da garota disseram que aqueles objetos não pertenciam a ela. Ao longo das semanas seguintes, as autoridades continuaram a escavar a propriedade de Billy e encontraram diversos ossos de galinhas e vacas. A polícia acredita que Billy roubou esses animais de propriedade vizinhas e, após fazer as mais diversas maldades com eles, os enterrou em sua propriedade. Seguindo as escavações, em 24 de março de 1981, um pequeno saco de ossos humanos foi encontrado enterrado. Encorajados por esta descoberta, os investigadores continuaram escavando e mais 3 esqueletos foram descobertos, todos pertencentes a mulheres jovens. O primeiro esqueleto encontrado foi nomeado como Jenny Doe, já que não houve identificação para ele. Pessoal, para quem não sabe, nos Estados Unidos, quando é encontrado um esqueleto, um corpo humano sem identificação, no caso, quando é feminino, uma mulher, é chamado de Jane Doe. E quando é um homem, é chamado de John Doe. Eu creio que muitos de vocês já sabem sobre isso, mas para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. De acordo com as autoridades, o esqueleto da Jane Doe pertencia a uma garota com menos de 13 anos. O segundo esqueleto encontrado foi identificado como Teresa Fillingen, uma mulher branca que tinha aproximadamente 25 anos. Antes de Teresa ser identificada, foi especulado que o segundo esqueleto pertencesse a Melinda Harder. Melinda desapareceu em 27 de julho de 1980, na cidade de São Petersburgo, na Flórida. Os seus restos mortais foram encontrados em 1989, enrolados em um tapete que estava enterrado no Maximo Park, mas a identificação só veio em outubro de 2008. Melinda tinha 20 anos na época dos fatos. Ela era mãe de 3 filhos e o responsável pelo que aconteceu com ela nunca foi pego. O terceiro esqueleto foi identificado como sendo de Sandra Jean Graham. Sandra tinha 21 anos na época dos fatos. Ela era natural da cidade de Tampa, na Flórida, e trabalhava em um colégio. Ela foi vista pela última vez em 27 de abril de 1980, em um estacionamento de um bar, acompanhada por um homem que foi descrito como um motoqueiro. As chaves do seu carro, seus óculos e seus cigarros foram deixados para trás no bar. O crânio do primeiro esqueleto, nomeado de Jenny Doe, foi enviado para uma reconstrução facial na Universidade Estadual do Colorado. O objetivo era criar um rosto mais realístico possível da vítima para depois divulgá-la a público e conseguir qualquer informação a respeito de sua identidade. Contudo, até hoje, ela não foi identificada. Em 27 de outubro de 1981, auxiliado por um colega de cela chamado Ben Berrigan, de 22 anos, Billy fugiu da prisão enquanto estava no pátio de recreação. Ele subiu em um telhado, onde, juntamente com Ben, pulou do outro lado de fora do complexo e correu. No entanto, eles foram vistos por uma mulher que estava próxima à prisão e os trajes laranjas de prisioneiro chamou muita atenção dela. A mulher então ligou rapidamente para a polícia. Em poucos minutos, patrulhas e cães farejadores foram enviados para as áreas ao redor da prisão. Por volta das 11h45 da noite, um morador da região ligou para a polícia e disse que havia 2 homens com roupas de presidiário correndo próximo da sua casa. Os policiais foram rapidamente até o endereço desse morador, e ao chegarem lá, eles encontraram pegadas que o levaram até um rio nas proximidades. Após 11 horas de busca, Billy Mansfield foi localizado escondido em alguns arbustos e ainda vestindo o seu uniforme da prisão. Ele foi preso e levado de volta para a prisão.
Cerca de meia hora depois, Ben Berrigan, o parceiro de fuga de Billy, também foi localizado e preso após ter sido visto por um morador local. Assim como Billy, Ben também foi levado de volta para a cadeia. Enquanto estava na prisão aguardando seu julgamento, Billy foi novamente indiciado, dessa vez por ter tirado a vida de 3 mulheres que eram as que foram encontradas enterradas em sua propriedade. Além disso, ele também foi acusado por tentar forçar relações com Pamela Sherrill, a mulher que conseguiu escapar dele e depois o denunciou. O julgamento de Billy Mansfield ocorreu em 8 de janeiro de 1982. O seu irmão Gary e uma mulher apenas conhecida como Cindy testemunharam contra ele. O julgamento durou cerca de 2 semanas e nele, Billy estava respondendo pelo crime contra Renee Salem. Billy recebeu uma sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em relação aos seus outros crimes que ele praticou na Flórida, de início, como eu já mencionei, ele se declarou inocente, mas depois ele se declarou culpado. Com isso, ele recebeu 4 sentenças de prisão perpétua, uma para cada vítima que ele fez na Flórida. Posteriormente, as investigações concluíram que todas as vítimas que Billy fez na Flórida foram forçadas a ter relações com ele, com o pai dele e também com seu irmão Gary. As investigações concluíram também que foi Billy quem tirou a vida delas sozinho. Apesar do irmão de Billy, Gary, e também o pai deles terem participado dos crimes, eles não pegaram prisão perpétua. Pouco tempo depois, o pai do Billy e do Gary acabou falecendo. Em 27 de outubro de 2020, Gary Mansfield, irmão de Billy, foi preso novamente, desta vez por estar portando uma grande quantidade de entorpecentes. Nessa prisão, que ocorreu na propriedade da família Mansfield, na Flórida, a polícia, em uma busca pelo local, encontrou mais restos mortais enterrados. Até hoje, não se sabe a quem pertencem esses restos. No ano de 2022, Billy Mansfield confessou ter tirado a vida de Carrie Ann Barrett, uma garota de 18 anos que desapareceu em 23 de março de 1980. Carol era natural de Zanesville, uma cidade localizada no estado de Ohio. Quando desapareceu, ela estava passando suas férias em Daytona Beach, uma cidade da Flórida. No dia seguinte, o corpo de Carol foi encontrado em uma vala ao longo da rodovia interestadual I-95, em Jacksonville. Apesar dessa declaração e confissão de Billy, as autoridades disseram que não iriam prosseguir com o processo contra ele, pois ele já cumpre pena de prisão perpétua na Califórnia, bem como 4 penas de prisão perpétua simultâneas na Flórida. Os crimes da família Mansfield não terminam por aí. Em julho de 2023, Terry Mansfield, outro irmão de Billy, foi preso sob acusação de ter forçado relações com uma garota de 12 anos. Após uma denúncia contra ele, os policiais revistaram a casa do homem e encontraram evidências o suficiente para prendê-lo. Ele estava com 63 anos na época, e este não foi o primeiro crime de Terry. Em 2005, ele foi preso e acusado de ter tentado tirar a vida de um homem chamado David Bell. Devido a todos esses crimes envolvendo a família Mansfield, a casa deles ficou conhecida como a Casa dos Horrores. As autoridades acreditam que Billy tenha feito muito mais vítimas. De vez em quando, ele confessa outro crime, mas não dá detalhes o suficiente para comprovar se o que ele fala é real ou não. De qualquer modo, ele jamais sairá da cadeia e não poderá ferir mais ninguém aqui fora. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.